Pennywise, o palhaço dançarino. Um dos maiores ícones do terror, certo? Mas e se o palhaço for só a ponta de um iceberg cósmico e aterrorizante? Hoje a gente vai fundo para desvendar o que realmente se esconde por trás daquela maquiagem. Ok, para a gente começar a entender, é fundamental separar uma coisa da outra. De um lado, temos o Pennywise, a figura do palhaço, os balões. Do outro, temos a coisa. E essa coisa, nossa, ela é algo muito, mas muito mais antigo e assustador. O palhaço é só a fantasia que ela usa para caçar. Então vamos falar dessa fachada. A persona do palhaço é simplesmente genial, de um jeito bem perverso. Não é quem a criatura é de verdade. É uma máscara, sabe? Uma ferramenta muito bem pensada para atrair, baixar a guarda das vítimas e, o mais cruel de tudo, refletir exatamente o maior medo de cada um. Exato, o ponto principal é esse. Pennywise não é um corpo. É só um avatar, um disfarce que pode ser descartado a qualquer momento, como qualquer outro. Não é um monstro que se parece com um palhaço. É uma entidade que muda de forma e que descobriu que o disfarce de palhaço é o mais, digamos, eficiente para conseguir o que quer. Mas por que um palhaço, né? De todas as coisas possíveis. Para entender essa escolha, a gente precisa ir na raiz do problema, na motivação da coisa. E no fim das contas, a resposta é bem simples: fome. Uma fome cósmica que nunca, nunca acaba. E o prato preferido dela? Crianças. E existe uma razão bem específica para isso. A imaginação das crianças é poderosa. Elas acreditam de verdade no monstro no armário. Esse medo puro, essa energia emocional crua, é como um tempero. Deixa a refeição muito mais nutritiva para o gosto da coisa. E o mais bizarro é que esse predador não tem pressa nenhuma. Ele opera num ciclo, um ciclo assustadoramente longo e paciente. Fica hibernando por mais ou menos 27 anos, e aí, quando acorda, aí a caçada recomeça. E essa caçada não é nada aleatória. É um ritual. Quase um teatro de horrores particular para cada vítima. Tem um roteiro, um passo a passo pensado para extrair o máximo de medo possível antes do ato final. E aqui a coisa fica ainda mais sinistra. Derry não é só a cidade onde tudo acontece. É praticamente um ecossistema que trabalha em conjunto com o monstro. A cidade, com seu silêncio, sua capacidade de esquecer as tragédias, ela protege e alimenta a coisa. É como se fosse a fazenda particular do predador. Ok, então a gente já estabeleceu, não é um palhaço. Mas, então, o que é? Bom, agora a gente vai entrar na parte difícil de explicar. Um mergulho no que é de fato incompreensível para nossa mente. A forma real da coisa, ou pelo menos o que a gente consegue perceber dela, são as luzes da morte. Pense numa epifania, aquele momento de clareza total. Agora inverte isso. As luzes da morte são uma anti-epifania. Olhar para elas não te dá respostas. Elas apagam tudo. Apagam o significado, apagam quem você é. E as consequências de encarar essas luzes são devastadoras. Não tem meio termo. Ou a pessoa fica catatônica, com a mente totalmente queimada, ou enlouquece de vez. Ou simplesmente morre. Isso porque a verdadeira forma da coisa nem sequer existe na nossa realidade. Ela vem de um lugar chamado macroverso, algo totalmente fora do nosso espaço-tempo. É uma intrusa, um parasita cósmico que chegou aqui na Terra muito, muito antes dos seres humanos. Certo. Uma entidade cósmica que devora mundos e existe fora do tempo parece completamente invencível, né? Mas não é bem assim. Até mesmo a coisa tem um calcanhar de Aquiles. Ela precisa seguir certas regras do nosso mundo para poder interagir com ele. E é aqui que a gente começa a ver uma chance. O interessante é essa dualidade. Para cada poder gigantesco que a coisa tem, existe uma fraqueza correspondente. A metamorfose é um poder imenso, mas a obriga a seguir as regras da forma que assume. E essa é a grande virada, a chave de tudo. No momento em que a coisa vira, sei lá, um lobisomem para assustar alguém, ela tem que jogar o jogo do lobisomem. Ela se torna vulnerável a tudo que, naquela história, derrota o lobisomem. Se a criança acredita que prata mata o monstro, a prata passa a ter poder de verdade contra ela. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que se luta contra uma coisa que literalmente come o seu medo? Se ficar com medo só a fortalece, qual é a saída? A resposta é que a batalha não é física.
Não se vence no soco. Ela é metafísica. É uma guerra de narrativas, de vontades. É travada num plano simbólico, através de uma coisa chamada ritual de Shude. E as armas nessa guerra são diferentes. Não são pistolas ou facas, são coisas como uma bombinha de asma ou um objeto de prata, coisas comuns, mas que ganham um poder absurdo quando se acredita de verdade nelas. E mais que isso, conceitos, uma promessa, amizade, amor. A união das pessoas cria uma história, uma narrativa de coragem que a coisa não consegue quebrar. Beleza, mas aí fica uma dúvida, né? Depois de toda essa conversa sobre horror cósmico, luzes que anulam a mente, a batalha final é contra uma aranha gigante? Parece meio anticlimático, não? Acontece que aquela aranha também não é a forma real dela. É só a tradução mais próxima que a nossa mente limitada consegue processar sem simplesmente quebrar. É o máximo que o nosso cérebro aguenta ver antes de ser totalmente aniquilado pelas luzes da morte. E no final, o resumo da ópera é este. Pennywise, o palhaço, é só a máscara que o incompreensível usa para poder nos devorar. A coisa vence quando a história dela, a narrativa do medo, é mais forte. E a única forma de derrotá-la é construindo uma história ainda mais poderosa, uma história de união, de coragem e de amizade.